pessoal. Vamos lá. Agora vocês estão escutando? Acho que sim. Agora eu te escuto, Eli. Agora tá, né? Eu saí da versão mudo. Vocês estão me escutando agora? Sim, eu te escuto. Então tá bom. Pessoal, todo mundo me escuta aí? Vocês podem dar um sinal aí dizendo se escutam? Tá certo. Vou começar aqui então. Se vocês não estiverem escutando, vocês falam que eu repito. Eu não sei fazer os gestos aí para comunicar. Então vamos lá, pessoal. Vou começar de novo. Bom dia a todos. Quem está falando aqui é Eliana Taniguchi. Eu sou engenheira civil, sou diretora da E8 Inteligência, que é uma empresa de estudos e pesquisas de mercado especializadas no setor da construção. E também sou fundadora da Construliga. Só que eu não estou aqui para falar de mim, não. Hoje estou aqui para interagir com vocês nesse curso que faz parte do movimento Todos pela Construção. Para quem não conhece, Todos pela Construção é um movimento em que a gente escolhe profissionais de ponta que vão disponibilizar seu tempo para compartilhar o conhecimento de forma gratuita. Esse é um movimento, é uma iniciativa da Etos Soluções, Construliga, ABCP, SNIC e Sebrae. Belezinha? Então vamos lá. Antes de começar o curso que vocês estão aguardando ansiosamente, eu quero apresentar aqui o nosso instrutor, que é o queridíssimo André Novaes. André vai falar hoje sobre planejamento financeiro pessoal e momentos de incerteza. É um tema bastante adequado para esse momento tão difícil que a gente está passando, né, pessoal? Bom, então, vou falar aqui o currículo dele, e vocês vão ver que, apesar de novo, ele deve ser um hiperativo, gente. Tem tanta ação que ele fez, vamos lá, vocês devem estar vendo na tela. O André é administrador de empresas, especialista em finanças comportamentais pelo Kinder Institute of Life Planning, em Boston, planejador certificado CFP, sendo planejador de mais de 100 famílias, é fundador e CEO da Life FP, que é a primeira empresa brasileira de planejamento pessoal, criador do Você 2.0 e autor do manifesto Uma Nação em sua melhor versão. Também é criador da Academia de Planejadores, idealizador do projeto REACH Global Conversation on Life Planning. Foi nomeado Arquiteto do Dinheiro pela Você S.A. em 2011. Foi eleito Voices of the Future em Planejamento de Vida pela Global Life Planning Conference em Londres, nos anos de 2012, 2014 e 2016. Também, mais recentemente, em 2019, ele foi keynote speaker da Back to Why Conference em Birmingham, lá em Inglaterra. E na pessoa física, o André ainda arranja tempo para ser jogador de basquete e cuidar de 2 filhas. Deu já para perceber, né, pelo currículo, que além de um excelente planejador, o André também é um grande executor. André, antes de mais nada, super agradeço por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo e bora aprender contigo. A bola agora está com você. Vamos lá. Muito bem, muito obrigado. Muito gentil a apresentação. Agradeço o convite de todos vocês. De tudo que está aí na tela, o mais importante, sem sombra de dúvida, é a última linha. Efetivamente, essa é a minha melhor versão. Bom, sem delongas e para a gente ser o mais objetivo possível, mas ao mesmo tempo que o alvo é a gente ser objetivo, é também a gente ser diretivo e principalmente, e aqui eu já deposito em vocês a esperança e também a responsabilidade de, ao final do nosso bate-papo, você me dizer se essa conversa foi mais do mesmo e o mesmo de sempre ou se foi alguma coisa diferente. Mas para que seja diferente, antes eu preciso alinhar uma coisa aqui com vocês, tá? Eu quero saber se eu vou poder ser amigo de vocês ou só amiguinho de vocês ao longo dessa nossa conversa. Qual é a diferença entre um amigo e um amiguinho? O amiguinho é aquele que diz o que você quer escutar. Já um amigo é aquele que assume o risco de falar aquilo que precisa ser dito.
Então, se você puder, rapidinho aí no chat, dizer se você me autoriza a ser mais amigo ou mais amiguinho, vai me ajudar a tocar aqui de uma maneira mais produtiva. Depois o pessoal ali me disse se o pessoal quer mais amigo ou mais amiguinho. Alguém aqui já disse amigo. De qualquer forma, é a única maneira que eu consigo tocar o barco, então assim será. Segurem-se na cadeira, mas vamos tocar o barco. Olha, a principal mensagem que eu quero compartilhar vai principalmente na direção de que vida é maior do que dinheiro, né? E muitas vezes a gente se ocupa demais, ou na verdade a gente se preocupa demais com o dinheiro porque a gente se ocupa de menos com o que efetivamente eu estou a fim de fazer com a minha vida. E por mais clichê que isso possa parecer, efetivamente momentos como esse, talvez o momento mais grave para a nossa geração, talvez inclusive uma geração anterior, fundamentalmente pós-guerra, Segunda Guerra, esse talvez seja o momento mais desafiador, é também um momento no qual a gente deve estar reavaliando muita coisa na nossa vida como um todo. Não só como a gente tem usado o dinheiro, ou como a gente tem sido impactado pelo dinheiro, mas o uso de todos os nossos recursos. Eu, há um tempo, tenho o privilégio de poder olhar o dinheiro efetivamente como um instrumento, não vou nem dizer que é o mais importante deles, mas também não negligencio a relevância dele, mas acima de tudo, o que eu estou a fim de fazer com a minha vida? O que eu estou a fim de fazer com a minha vida? E momentos como esse, que deslocam a gente de uma correria absurda, de todo dia ter que estar atrás de alguma coisa, permite que a gente coloque a vida na frente de todas essas demais coisas e efetivamente, amplamente consiga enxergar, eventualmente, uma rota melhor do que a gente tem que fazer. Tem uma música que eu gosto muito, escrita em 1979, ano que eu nasci, do John Lennon. Ele escreveu essa música para o filho dele, no nascimento do filho dele. Essa música chama Beautiful Boy, e ali tem uma frase que diz que a vida é o que acontece com você enquanto você está fazendo outros planos. A vida é o que acontece com a gente quando a gente está fazendo planejamento financeiro. A vida é o que acontece com a gente quando a gente está totalmente focado em carreira, ou na parte acadêmica, ou muitas vezes em crescer uma empresa. A gente tem que olhar para esse negócio chamado qual é o meu grande projeto de vida e dele determinar todas as demais ações. Então, o nosso convite fundamental é para que você planeje diferente, deixe de se preocupar com o seu dinheiro, passe a se ocupar com o seu plano de vida. Lógico, o dinheiro é importante, mas ele vai tecendo esse caminho todo. Existe aqui uma coleção de coisas que eu poderia estar conversando com vocês, mas eu tive que escolher algumas poucas, e talvez agora eu vá acelerar um pouquinho e tentar ser um pouco profundo em talvez 3 ou 4 temas aqui de dezenas que a gente poderia conversar. Mas eu quero começar com um deles que geralmente é o mais negligenciado de todos e é efetivamente o mais relevante de todos, né? Que é esse troço chamado orçamento. Eu imagino que calculistas, projetistas, engenheiros, vocês são bons em fazer isso. Tenho tido o privilégio de caminhar com alguns, atendendo algumas famílias que, quando a gente os ensina a fazer de uma maneira mais adequada, eles gentilmente dizem, olha, eu achava que eu sabia fazer isso. Um sentimento que muitas vezes emerge é, como será que estaria a minha vida se eu tivesse começado a pensar dessa forma 10 anos atrás? 10 anos atrás. E aqui, quando a gente faz orçamento, geralmente a gente coloca ali, né, nas colunas dos meses, nas linhas os gastos, e aí então a gente fica meio que, né, com o dedo assim cruzado, torcendo para, será que vai sobrar? Será que vai sobrar? E aqui, se eu tivesse que te perguntar, né, quanto você acha que é bom sobrar todos os meses? E as respostas vão na direção de 15%, 20%, 10%.
O que eu quero te apresentar aqui é uma equação muito mais fácil do que essa, tá? Se você pega toda a sua receita, R azul, menos todos os seus pagamentos, esse P em vermelho, o grande barato é quando não sobra nada. E eu sei que talvez alguns de vocês possam estar, yes, eu sempre soube disso, que bom que ele validou a minha realidade. Talvez eu vá te decepcionar. Não é esse o zero que eu me refiro. O meu convite fundamental aqui é para que você enxergue investimento como uma linha do seu orçamento e não como o produto do seu orçamento. O que a gente geralmente faz é, deixa eu ver o quanto eu ganho, deixa eu ver tudo que eu gasto, eventualmente tem que incluir dívidas também, e depois, como produto disso, dá ou não dá para investir? Aí geralmente eu levo esse número, vou conversar com um agente financeiro, ele cria uma simulação, talvez eu goste do que eu veja, talvez eu não goste tanto assim, e parece que eu então estou construindo uma vida financeira adequada. Amigo sem ser amiguinho, você está indo diretamente, muitas vezes até junto com um budget, com um bom orçamento, para totalmente o lugar errado. Totalmente o lugar errado. Não basta a gente estar bem controlado, se antes a gente não está corretamente planejado. E vocês aqui sabem disso tão bem quanto eu. Então, investimento tem que ser tratado como uma linha do seu orçamento, quase como uma conta para pagar. E esse simples exercício muitas vezes já muda um pouco o paradigma de como é que você vai enxergar a sua vida financeira. Não vou entrar aqui num reducionismo para dizer que isso é fácil, mas fica aqui essa primeira palavra de direção. Tente pensar de uma outra forma. Tudo que eu ganho, quanto que eu efetivamente preciso investir? E, pessoal, aqui não há nenhum convite para que você deixe de curtir sua vida hoje e invista lá na frente. Eu não sou nem um pouco adepto desse tipo de orientação, né? A gente não está aqui para se tornar as pessoas mais ricas do cemitério, né? Uau, morri com 20 milhões de reais. Não serve para absolutamente nada, né? Apenas lance-se a esse exercício, né? Poxa, quanto efetivamente eu preciso, não vou poder me aprofundar nisso hoje, quanto efetivamente eu preciso daqui a X anos para ter um estilo de vida precificado mensalmente a tal, e por consequência, o quanto que eu invisto nos dias de hoje. Isso tem que ser uma linha do seu orçamento e não um dinheiro que sobra. E para você se aproximar mais dessa linha do orçamento, é que eu estou dando um exemplo só, aposentadoria, dê um nome para essa aposentadoria, né? Apenas não diga lá, tem um projeto aposentadoria, isso é meio etéreo demais. Dê um nome. O que significa aposentar-se para você? Converse com o seu cônjuge, faça disso um bate-papo bacana, produtivo entre vocês. Aqui agora eu quero entrar um pouquinho dentro dessa ideia de uma leve profundidade ou uma leve verticalidade em assuntos horizontais. Vamos falar um pouquinho de gasto. Geralmente, quando a gente, então, se lança a um orçamento, a gente olha gastos fixos e variáveis, e eu quero te propor uma organização diferente que vai nessa direção. Não qualifique ou não organize os seus gastos como fixos ou variáveis, mas passe a enxergá-los como gastos frequentes ou eventuais. O que é um gasto frequente? Aquele que tem todo mês, pelo menos uma vez por mês. O que é um gasto eventual? É aquele que não é frequente. A definição tem que ser um troço simples para a gente não ficar elucubrando demais na teoria, né? E por que é importante você ver isso? Porque muitas vezes uma desculpa que a gente conta para a gente mesmo para não efetivar, muitas vezes já a partir do carnaval, aquele planejamento, aquele orçamento que foi feito no começo do ano, né? No começo do ano a gente faz 3 coisas, né? Planilha, promessa e dieta, né? Todo mundo começa em janeiro, no carnaval a gente já esqueceu de quase tudo isso. E a gente fala assim, são as eventualidades que emergem no dia a dia. Eu não sei se eu vou te contar alguma novidade, mas eu ouvi dizer, é um inside information, que muito provavelmente em janeiro do ano que vem vai ter um negócio chamado IPVA. Ouvi dizer também que muito provavelmente no começo do ano existe um negócio chamado IPTU.
Olha, eu não sei se você já reparou, mas o seu cônjuge, insistentemente, faz aniversário no mesmo dia do mesmo mês, só muda o ano. Você e seu cônjuge, não sei porquê, mas aniversariam um casamento no mesmo dia do mesmo mês, só mudando o ano. De vez em quando pinta um negócio, e geralmente é no mesmo mês todo ano, chamado matrícula. Olha, não sei se você sabia, mas a cada 12 meses aparece uma eventualidade chamada seguro do seu carro. Vocês já pegaram um pouco da ideia, né? Gente que faz conta, é mais rápido mostrar esse conceito, e aqui tem um exemplo prático, tá? A gente vai pensar aqui em comprar um carro. E aí, quando você olha ali no lado esquerdo da tela, a gente tem os gastos frequentes. Bom, para encher o tanque do meu carro, eu gasto uns 220, eu faço isso umas 3 vezes por mês, gasto R$660. Eu vou lavar meu carro uma vez por mês, gasto um pouco com sem parar, tem um pouquinho de estacionamento avulso, e olha que aqui ele comprou o carro sem um financiamento. Aí ele olha ali na planilha dele e, legal, acho que dá para encarar, 990 por mês. E muitas vezes, ao não mensalizar o gasto eventual, a gente toma uma decisão olhando 990, sendo que o composto do quanto custa mensalmente, só para ficar em um exemplo, muitas famílias têm mais de um carro, a gente esquece dos gastos eventuais. Né? Ou seja, a gente esquece de mensalizar os R$4.000 do IPVA, estimando aí um carro de cerca de R$100.000. A gente esquece de mensalizar o seguro, a revisão de um carro, que muitas vezes acontece a cada 6 meses, até em combinação ao tamanho do gasto de combustível dessa família, ou então uma troca de pneu a cada 2 anos. E ao mensalizar todos os valores dos gastos eventuais, a gente chega a um valor mensal total de 975, quase parecido com o gasto frequente, o que faz com que o carregamento em budget mensal de um carro seja muitas vezes o dobro do que a gente geralmente enxerga. Né? Joga isso agora também para os gastos eventuais na sua casa, seja manutenção, seja a pintura, seja o IPTU. Tenta dar uma olhada como é que isso fica. Para os seus gastos pessoais, no que tange a viagens, no que tange a presentes, se vocês têm filhos pequenos, como eu, né? Pai de 2 meninas, uma de 7, quase 8, outra de 5, é um gasto que, na verdade, nem é mais eventual, virou frequente, pelo menos aqui em casa. Tá? De novo, mais um conceito muito rápido para te apresentar, seguindo o jogo. Vamos falar um pouquinho de investimento. E aqui o principal conceito que eu quero deixar para você é esse. Mais vale o investidor que você é do que o investimento que você faz. E aqui eu falo com o amigo maduro e não como um amiguinho imaturo. Perceba que tipo de pergunta você tem feito nesse exato momento acerca de investimentos. O tipo de pergunta que você tem feito vai te levar para o tipo de resposta que você vai conseguir. E o tipo de pergunta que você deve estar fazendo deve ser: qual o melhor investimento? Como eu rentabilizo mais? Selic foi a 3, bolsa baixou, tem oportunidade, não tem, mercado imobiliário ou não? E essa é uma pergunta errada que vai te levar para uma resposta equivocada. A pergunta adequada é: que tipo de investidor que eu devo ser? É uma pergunta menos orientada a mais informação e muito mais pautada a melhor formação. Queridos, queridas, eu e você, a gente sabe. No mundo de hoje não falta mais informação acerca do que fazer. E esse excesso de informação parece que tem empurrado a gente a: hey, você precisa fazer alguma coisa. E a gente da informação vai para a ação. E a gente erra um monte. E a gente continua errando um monte. E a gente repete esse ciclo, parece que de maneira inconsciente. O que falta para a gente é mais formação, educação de fato. Porque você há de concordar comigo que muita informação sem formação só gera confusão. Por isso que sempre quando eu recebo um convite para: hey, será que a gente pode educar de alguma maneira? 40 minutos aqui talvez não vai mudar o dial, mas pelo menos vai provocar um pouquinho para que você depois busque formação e não tanta informação.
Geralmente, quando a gente busca essa informação, a pergunta que emerge é: hey, como eu invisto em 2020? Né? Não obstante, se você quiser fazer uma aposta comigo, a gente pode pegar os últimos 10 anos. A capa da revista Exame de dezembro de 2019 foi Como Investir em 2020. Eles não podiam ter errado mais. Né? A capa da Exame de 18 foi Como Investir em 19. Lembrando que 19 não teve pandemia nenhuma. Dá uma olhada na previsão e na realidade. Erraram absurdo. Né? O tipo de erro que esses caras cometem é equivalente a: hey, eu vou construir um prédio de 20 andares, e ele constrói, então, um condomínio horizontal de 2 casas. É nessa magnitude o erro que emerge. E para a gente flertar, tá, timidamente com esse negócio chamado formação, eu quero te ajudar a responder essas 4 perguntas. Será que eu poupo o suficiente? Quando é que eu devo começar? Em quem eu devo confiar? E talvez a reflexão mais relevante: não é arriscado esse negócio todo? Né? E se me confiscarem? Se o Brasil quebrar, para onde vai o meu dinheiro? Vai aí guardando as suas perguntas, porque eu vou acelerar para a gente poder ter um tempo de interação que geralmente é mais legal. Então, primeira pergunta: poupo o suficiente? Senta na cadeira, amigo e não amiguinho. Isso é um dado que a gente coleta em mais de 3.500 famílias que a gente atende individualmente na Life como um todo desde 2007. Tá? O quanto as pessoas acham que devem poupar, não é o quanto elas acham que devem poupar para chegar onde a gente acha que ela deva chegar, é o quanto ela acha que deve poupar para ela chegar onde ela acha que deve chegar. Ou seja, há uma expectativa amplamente equivocada. Porque a realidade mostra que, na verdade, para você chegar onde você quer chegar, não tem nada a ver comigo, você precisa poupar cerca de 3 vezes o que você tem que poupar. E eu vou te dizer que, geralmente, isso é impossível, a não ser que você queira abrir mão de qualidade de vida, o que eu, pelo menos, como planejador, jamais indicaria. O que a gente talvez tenha que fazer é o quê? Redesenhar essa expectativa, realinhar essa expectativa. E aí, a partir do momento que a expectativa está mais alinhada, você passa a ter mais clareza. Da clareza, você passa a ter um pouco mais de tranquilidade, paz. Eu não sei se vocês cresceram eventualmente num lar onde os pais tinham conflito por causa do dinheiro, onde muitas vezes marido e mulher têm conflitos por decorrência disso, e grande parte desse conflito emerge de uma expectativa equivocada, de uma falta de diálogo amparado numa expectativa melhor desenhada. Então, isso talvez seja uma realidade sua, e eu acredito que vale a pena você investigar isso melhor. Será que o quanto que eu acho, será que a partir da informação que eu estou buscando e dos simuladores que eu tenho feito, eu não estou recebendo uma informação equivocada? Será que para deixar de ter uma informação equivocada, eu não deveria focar mais numa formação adequada? Pensa um pouquinho sobre isso. Ainda, quando eu devo começar? E aqui, eu não sei exatamente qual é a demografia de vocês, mas se você for muito jovem, eu acho que eu vou te dar uma boa notícia. Se você não for assim tão jovem como eu vou te dar uma notícia, mas de qualquer maneira, você deve ter filhos, sobrinhos ou pessoas muito jovens que você ama. E esse é um momento que, se você quiser, tá? Eu imagino que isso aqui vai ser gravado e já tem aqui a minha autorização para poderem usar à vontade, mas se você quiser, nesses próximos 3 minutos, inclusive pegar a sua câmera do celular e filmar o que eu vou te mostrar aqui, para você poder mandar para o teu filho, para os teus sobrinhos, para os filhos dos seus amigos, faça, tá? Porque isso aqui é um tanto quanto interessante. Eu parto do pressuposto, e inclusive ontem estava conversando com o pessoal na GV, que ninguém deveria receber um diploma sem antes saber explicar esse gráfico que eu vou mostrar. Não é apenas não poderia receber um diploma antes de interagir,
ler, é efetivamente saber explicar o porquê, saber explicar a engrenagem por trás desse um gráfico que eu vou te explicar, né? Isso vale para qualquer formação. Administrador como eu, engenheiros, médicos, nutricionistas, fonoaudiólogos, artistas, quem for que seja. Olha, parabéns. Agora, você recebeu o diploma, explica esse gráfico. E aqui eu quero trazer para a gente 3 personagens, tá? O primeiro personagem é o Seu João. O Seu João é um cara de 50 anos de idade. E ele só se deparou com a relevância do cuidar com a vida financeira aos 50 anos de idade. E ali ele começa a poupar R$1.000 por mês. Dos 50, ele fez isso por 20 anos, até os 69, 240 meses em 20 anos, 1.000 por mês, vocês são bons de matemática, 240 mil. Aqui ele investiu a cerca de 6% ao ano. Hoje ele tem um patrimônio total de 664 mil. Melhor do que se Seu João não tivesse feito coisa alguma. Melhor. Agora, eu quero trazer um outro cara, que é o João. O João, acho que vocês já começaram a pegar aqui a brincadeira com o Seu João, o João, né? E depois o Joãozinho. O João, ele falou assim, eu vou começar um pouco antes do que o Seu João. Ele pôde ver o exemplo do Seu João e ele começou 10 anos antes. Ele começou aos 40 anos de idade, alongou esse investimento também até os 69, portanto 30 anos, 1.000 por mês, ele investiu um total de 360, na mesma rentabilidade, ele chegou em 1.682.000. Eu não vou flertar aqui com o reducionismo que vai na direção de dizer que R$1.000 é pouco dinheiro por mês, tá? É apenas uma conta, ok? Então, somente uma conta. Agora, se o Seu João começou aos 50 e foi até os 69, o João começou aos 40 e foi até os 69, com que idade que o João começou a investir? Vamos ver se vocês são bons de lógica aqui. Com que idade, quem quiser escrever aí no chat, escreva, por favor. Com que idade o João começou a investir? Se o Seu João foi com 50, o João com 40, o João começou com, já sacaram, né? Com 30 anos de idade. Mas aqui tem um negócio interessante. Tá? O João começou com 30 né, para ficar no clichê, porque a vida começa aos 40, ele parou de investir aos 39. Parou de investir. Ou seja, ele investiu por 10 anos só, dos 30 aos 39, 1.000 por mês, 10 anos, 120 meses, 120 mil. O que ele fez dos 39 aos 69? Ele deixou o dinheiro rendendo. Sem muita peripécia, sem muita audácia, ele cuidou antes da formação dele como investidor do que, qual o melhor investimento? Não, ele manteve o feijão com arroz. Ele entendeu a dinâmica do juro composto e muito mais ainda do que a dinâmica do juro composto, ele entendeu a perspectiva longa, a relevância de uma visão longa. E eu sei que é difícil a gente falar em visão longa quando parece que toda semana é meses da nossa vida, né? Mas, não obstante, eu acho que isso é circunstancial. Então, o que acontece com o João? Ele chegou em 2,1 milhões. E agora, né, o que aconteceu com o Joãozinho? Joãozinho foi um pouquinho mais drástico, talvez, do que o João. Começou a investir R$1.000 aos 20 anos de idade. Também ele fez isso por 10 anos só, dos 20 aos 29, os mesmos 120 mil, dos 29 até os 69 ele não tocou nesse dinheiro, e ele então conseguiu um patrimônio de cerca de 4,8 milhões de reais. Milhões de reais. Eu sei que aqui, né, uma leitura crítica é, André, que mundo que você mora, cara? Você acha que realmente é fácil, numa realidade brasileira, o Joãozinho investir R$1.000 por mês aos 20 anos de idade, no meio de uma faculdade, muitas vezes tendo que destinar o seu dinheiro para isso? Não, eu não acho. Por isso que tem essa outra perspectiva aqui.
Da mesma maneira que eu acho que é muito difícil para o Joãozinho investir R$ 1.000 por mês, eu acho que pai, mãe, eu aqui estou me preparando para as minhas meninas. Se eles começarem com R$ 100 por mês, que geralmente é o que essa turminha toda, por isso que eu digo que todo mundo deveria receber um diploma só se soubesse explicar esses gráficos, né? Essa turma gasta mais do que 100 por mês para financiar um celular. Só para ficar num exemplo, né? Então, qual é a minha proposta aqui? E se o Joãozinho tivesse começado com R$ 100 por mês aos 20 anos de idade? E aí, todos os meses, ele ia adicionar mais 20. Então, vamos dizer o seguinte, tá? Joãozinho começou com 20 anos de idade, em janeiro, R$ 100, fevereiro, 120, março, 140, abril, 160, lentamente até ele chegar em R$ 1.000 por mês. E quando ele chegou em R$ 1.000 por mês, repara, ele construiu o hábito. Ele cuidou da formação dele como investidor antes de buscar uma informação acerca do que, como, onde investir. Primeiro ele respondeu o porquê eu devo investir, depois o onde e como. Chegou em R$ 1.000 por mês e aí ele não mais parou. Porque aquilo virou hábito. Aquilo virou hábito. Primeiro a gente faz um hábito, depois o hábito torna a gente uma pessoa melhor. Não só isso, Joãozinho também começou a enxergar que investimento tinha que ser uma linha do orçamento dele e que tudo que ele ganhava tinha que ser destinado e sobrar zero no orçamento dele. Sabe o que esse gráfico fez com Joãozinho, que depois virou João, que depois amadureceu, virou João e tornou-se um homem respeitado e sendo chamado de seu João? Esse gráfico tirou do seu João lá na frente a desculpa. A desculpa de não dar para fazer. Por isso que o assunto é sério e que tem que ser tratado de maneira relevante. Agora, em quem eu devo confiar? Porque a gente tem uma foto mais ou menos assim, né? A gente está aqui, de um lado tem o banco, aí criou-se uma narrativa muito forte no nosso país nos últimos 2, 3 anos, a tal da desbancarização, então a gente agora vai para corretora X, esse X não é nenhuma provocação, é apenas um X, né? Em quem a gente deve confiar? E aí a gente recebe informação de tudo quanto é lado, dessa turma toda. COI, LCI, LCA, CRI, CRA, CDB, debênture, incentivada ou não, investir aqui, dolarizar, Tesouro Selic, Tesouro IPCA, pré-fixado, ações, ETFs. A gente fica louco no meio de tudo isso. E parece que tem um shifting indo para o lado da corretora, sendo que a gente sabe que é basicamente trocar 6 por meia dúzia. Ambos têm um único interesse, que é transacionar o seu dinheiro para eles, não necessariamente cuidar efetivamente do seu projeto de vida, de onde é que você está e onde é que você quer chegar. Então, se quem tem te influenciado tem te dado muita informação, cuidado. Ele está te conduzindo para onde ele quer que você vá. Se quem tem, de alguma maneira, te influenciado, se ocupa com a sua formação, cuidado. Essa pessoa talvez queira efetivamente melhorar a tua qualidade de vida, mas vai ser doloroso no meio do caminho. Porque a formação vai na mesma direção de um amigo e não de um amiguinho. E agora a gente vai chegar na pergunta derradeira e eu começo a concluir aqui, mas não é arriscado esse negócio todo. Vamos dar uma olhada nesse gráfico, a gente tem aqui, e aqui eu vou ser bem rápido, tá? Um pouco de matemática, mas vocês são craques de conta, é o que me disseram. Vocês vão sacar isso aqui rapidinho. Que ação que você prefere comprar? Tá? A ação azul, claro que ela não é uma reta, nem essa ação vermelha tem esse comportamento assim tão linear, mas você prefere comprar uma ação por R$1 e olha só a ação azul, um tempo depois ela está valendo R$1,80, ou você prefere comprar uma ação por R$1 que depois do mesmo tempo ela está valendo R$1? Né? Responda aí internamente. E aqui eu vou te dar o seguinte parâmetro, tá? Eu não sei se a ação vai ser azul ou se a ação vai ser vermelha, e você também não sabe, ou seja, a gente não sabe, a partir ali da compra, se ela vai subir ou se ela vai cair. Tá? Então, isso daqui, a gente está nesse ponto aqui. Tá? A gente não sabe o que vai acontecer.
certo? Agora, você consegue controlar o teu orçamento dentro da dinâmica de que receita menos pagamento é igual a zero? Eu acredito que sim. E aí você determinou, que eu estou acelerando várias etapas entre o que eu acabei de falar e o você determinou, que você vai investir R$500 por mês em ações, R$500 todos os meses em ações, 500 vezes 12, conta rápida, 6 mil, se a ação está valendo R$1, com 6 mil reais você compra 6 mil ações, ok? 500 por mês vezes 12, 6 mil, o preço médio da ação naquele ano foi R$1, você hoje tem na sua carteira 6 mil ações. Ano que vem, a ação vai subir azul ou vai cair vermelha? Resposta correta, não sei. Eu também não. Eu acho que ninguém sabe, mas vai ter um monte de gente tentando te dizer que sabe. Tá? Porém, você controla o teu orçamento, você não controla o mercado. Quanto é que você vai investir o ano que vem, todos os meses, em ações, no contexto de um orçamento sobra zero? R$500 por mês. Se a ação subir, com os mesmos 6 mil reais no ano, 500 vezes 12, você vai comprar mais ou menos ações. Mas se você vai para a feira com o mesmo dinheiro, subir o preço do tomate, você vai trazer menos tomates para casa. A mesma coisa vale na feira chamada Bolsa de Valores. Tá? Você vai trazer menos na medida que o preço sobe, na medida que o preço do produto cai, você vai trazer cada vez mais. Então, esse é o paradigma fundamental que deve ser renovado, revitalizado no que tange a sua carteira de ações. Não importa o valor financeiro da sua carteira, o que importa é a quantidade de ativos. O que você tem que carregar ao longo da vida é uma grande quantidade de ativos. Não tão importante o valor daquele ativo. Claro que se o valor for para zero, dançou, perdeu tudo. Aí existem outras estratégias para o valor não ir a zero. Aqui a gente não vai ter tempo de abordá-las. Mas olha só o que aconteceu aqui nesses 10 anos. Tá? Esse gráfico representa 10 anos. Começo com 6, somo todas as ações que eu tenho. Bom, primeiro, em 10 anos, se eu investir R$500 por mês, 6 mil por ano, em 10 anos, 60 mil reais. Quantas ações eu tenho? Se puder colocar a minha imagem lá em cima. Quantas ações eu tenho na ação azul? Eu tenho 48.778 ações, é só somar esse estoque todo. O valor do meu investimento é justamente 1,80, o valor de cada ação multiplicado pelas 48 mil ações que eu tenho. E na ação vermelha? Que ao longo de 10 anos ela não se valorizou um único centavo. Eu investi os mesmos 60 mil reais e eu praticamente dobrei meu capital. Ok? O que aconteceu aqui em 10 anos? A ação não valorizou um único centavo. E eu praticamente dobrei o meu capital. Vocês são bons de matemática, tenho certeza que vão conseguir decifrar isso. Se não, me perguntem, a gente volta. Mais vale o investidor que você é do que o investimento que você faz. Não interessa qual ação que você vai comprar, contanto que você tem uma estratégia efetiva para comprá-la. Para essa estratégia, a gente brinca, você precisa ter cash, né? Agora, cash para a gente aqui é um acrônimo, né? O C do cash é conhecimento. Esse conhecimento a gente não se refere a conhecimento da demanda de minério de ferro no Sudeste Asiático, talvez esse exemplo seja um pouco antigo já, mas onde é que você está, onde é que você quer chegar, qual que é o teu grande projeto de vida? Agora, não basta ter conhecimento e tornar-se um monge em cima da montanha, você tem que agir. Pessoal, no mundo de hoje não falta informação. O que falta é atitude, mas uma atitude amparada na sua formação. Tem que ter conhecimento, mas tem que ter atitude. Agora, o povo brasileiro, no geral, não é ruim de atitude. Né? É igual mais ou menos essa aula nossa aqui. Você pode falar assim, olha, tem coisas ali relevantes que o André falou. Né? Se a gente tivesse aqui mais tempo, você ia sair com a sensação de, uau, eu vou começar a implementar isso já na segunda-feira. Deixa só passar esse final de semana do Dia das Mães, que segunda-feira, eu e meu cônjuge, a gente vai ter um papo sério sobre esse negócio. E aí chega a quarta-feira da semana que vem, sexta-feira da semana que vem, final de maio, tudo isso já é diluído. Porque falta para a gente dar sequenciamento. Esse é o S do cash que a gente tem que ter. É necessário ter sequência para as coisas que a gente inicia.
E se você tem conhecimento, se você age, se você sequencia na atitude determinada, isso vira um saudável H de hábito, H de hábito. Para isso, o nosso convite fundamental é, e aqui realmente eu concluo, que a gente tem que ter a educação financeira. Se a gente para pensar, né, eu aqui como pai, estou aqui no meio dessa educação acadêmica para as minhas meninas, um tempo que geralmente leva cerca de 12 anos e custa um bom dinheiro, né? E a gente investe tanto em educação acadêmica para que os nossos filhos possam, naturalmente, né, tem toda uma parte lúdica, relevante, formação, caráter, dialética, ética, lógica, moral, mas a gente também quer que os nossos filhos acessem uma formação profissional de qualidade. E ali eles vão ficar por mais 4, 5, 6 anos e mais um caminhão de dinheiro para isso. Para quê? Para que eles, consigam se independer, tenham sua própria vida financeira. E aí, quem é que dá a educação financeira para a gente? E aí a gente muitas vezes ganha um monte de dinheiro, não sabe o que está fazendo com ele. E está cometendo muitas vezes os mesmos enganos. Isso é muito, muito comum. Tá? Por isso que a gente gosta de dizer que a gente paga para ter educação acadêmica, a gente paga para ter educação profissional, a gente faz MBA, a gente faz um mestrado, a gente faz uma extensão, mas muitas vezes a gente paga por não ter educação financeira e a gente paga isso pela vida toda. Só que a gente paga por não ter pela vida toda. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que mudar. E quando a gente fala em educação financeira, o nosso convite central é: qual é o teu grande projeto de vida? Não faça um planejamento financeiro sem antes você ter uma conversa madura, diretiva, objetiva com o teu projeto de vida. Finanças, dinheiro, só serve para sustentar e suportar esse projeto de vida. E enxerga o teu planejamento como um filme constantemente editado e não uma foto que você tira. Quantas e quantas pessoas chegam até a gente? Olha aqui meu budget, meu orçamento, aqui está meu plano de previdência, assim que eu montei meu seguro, tirei essa foto, respondi lá 10 perguntas da corretora, sou um investidor moderado ou agressivo, e os meus próximos 20, 30 anos estão determinados. Que engano! A vida é muito mais um filme constantemente sendo editado do que uma foto emoldurada, tirada e, muitas vezes, infelizmente, esquecida. Planeja diferente, essa é a nossa principal mensagem. E esse é meu último slide, antes de eu passar a palavra para quem vai estar moderando aqui. Queridos, queridas, texto fora de contexto só serve de pretexto. Isso se aplica também a mim, a todos que falaram aqui antes de mim e a todos que irão falar depois de mim. Tudo que eu falei aqui é um texto meu, totalmente, muitas vezes, deslocado do seu contexto, da sua realidade. E isso só serve para o meu pretexto. Finanças pessoais é muito mais pessoais do que finanças. Enxerga o teu contexto, filtra muito das coisas que eu fui te colocando, busque alguém que possa cuidar da sua formação antes de buscar alguém que possa te dar mais e mais e mais barulho chamado informação. Ok? Por enquanto, eu passo a palavra para quem for aqui mediar e, eventualmente, me fazer perguntas, me pegar de surpresa, me colocar no canto. Estou aqui à disposição. Obrigado por hora, daqui a pouco eu volto só para me despedir. Oi, pessoal. André, muito obrigada pela sua aula magna aqui. Né? Você mostrou o gráfico do João e, coincidentemente, meu marido se chama João. Vocês estão me ouvindo? Muito bem, estamos ouvindo bem. Então tá bom. Então, assim, e aí eu fiquei olhando, eu falei, gente, eu espero que eu esteja casada, não com o Joãozinho, mas que seja o John, que é uma pessoa que investiu tanto que a escala ficou alta e nem aparece nesse Investiu em gráfico. dólar até, né? Antes da pandemia, né? Antes da pandemia. Eu espero que seja o John. Aí eu falei, eu vou mostrar para ele esse vídeo aí que está sendo gravado. Legal. Então é o seguinte, o Walter Frigieri, ele é um grande estrategista,
Então, ele sempre olha para o futuro, e aí ele está fazendo uma pergunta para você aqui. O mundo dos 6% ao ano parece que pertence ao passado, que é essa coisa da poupança e tal. Como é que você enxerga a perspectiva de investimento de longo prazo no Brasil? Walter, essa é uma pergunta muito legal na verdade, o mundo dos 6% ao ano ainda é amplamente acessível para todos nós. E o instrumento dessa acessibilidade se dá pelo nome, por exemplo, de uma Tesouro IPCA+, que está vencendo em 2035 ou 45. Porque a remuneração intrínseca desse título, aqui é papo de nerd, tá? É de 6% ao ano mais a inflação. O cupom que você olha hoje ali no site do Tesouro Direto determina apenas o quanto você paga para comprar essa rentabilidade que é intrínseca de 6% ao ano acima da inflação. Por isso que o 6% ao ano só faz sentido, inclusive, se for acima da inflação. Né? Porque não adianta nada eu ganhar 15% ao ano no meu investimento com uma inflação de 12%. A conta não é efetivamente uma aritmética simples, né? 15 menos 12, 3, mas se aproxima muito se a gente for olhar um ano só. Agora, essa realidade, Walter, ainda é bastante acessível. Não obstante, tá? Com a queda dos juros e o deslocamento de uma situação pandêmica, isso naturalmente estimula bastante o mercado de capitais, o que também permite a ele, claro, numa estratégia de alocação, a gente não falou nem um milésimo de segundo sobre isso aqui, você mirar para uma rentabilidade um pouco maior. Mas eu te parabenizo amplamente pela pergunta, porque ela vai no cerne daquele ponto principal que eu coloquei, que é alinhar a expectativa. Tá? Aquele tal do 1% ao mês, eu acho que esteja realmente bastante distante de uma realidade atual, o que implica ainda mais um cuidado ainda maior para uma expectativa bem desenhada. Walter, para não te deixar sem resposta, entra no site do Tesouro Direto, dá uma olhada ali numa opção chamada Preços e Taxas, ali você vai ter a Tesouro Selic 2025, aperta no botão chamado Simular, e ali dentro da simulação você vai ver que você vai conseguir uma rentabilidade líquida superior a 6% ao ano, que você pode comprar isso desde já. Tá certo. E assim, o Walter fez mais uma pergunta, eu vou emendar, porque para ficar com a mesma pessoa, depois tem a outra pergunta do Marcelo, mas ele está te desafiando com uma pergunta difícil, ele adora provocar pelo jeito aqui. Ele falou que hoje tem muitas alternativas interessantes. Então, tem uma diferença. Então, ele está perguntando qual é a diferença de serviços entre banco, alternativa 1, 2, XP, 3, empíricos e 4, o que você faz? Boa, boa. Olha, primeiro, a gente pode colocar Banco XP no mesmo departamento, eles são farmacêuticos, tá? Eles estão atrás do balcão de farmácia vendendo remédio. E eles só vão ganhar dinheiro de forma transacional. Empírico é uma empresa de marketing do medo, acima de tudo. Né? A gente sabe que tem duas coisas que movem o ser humano, a busca pelo prazer ou o afastamento da dor. Dentre esses dois, o correr da dor é muito mais eficiente do que o correr pro prazer. Por isso que o fim do mundo, o fim do Brasil e todas essas coisas. Mas eles são uma empresa de research, né? E basicamente ganham dinheiro vendendo relatórios, eles ganham dinheiro vendendo informação, eles ganham dinheiro, na minha perspectiva, vendendo barulho. Tá? E toda essa informação, de novo, é texto fora do seu contexto, servindo de pretexto para eles. O que a gente faz? A gente é um médico, tá? No caso, no modelo da Life, a gente só recebe única e exclusivamente dos clientes, é um valor fixo mensal, independentemente do tamanho dos ativos dessas famílias, e a gente tem uma perspectiva e prerrogativa de caminhar anos e anos e anos com a família. Imagina a mesa, tá, Walter? Você está de um lado da mesa. Do outro lado da mesa, ou seja, no oposto, você tem XP, banco, corretor de seguros. A relação entre vocês só se dá se houver uma transação. Ele vende um produto, você compra um produto, ele é remunerado. Nas laterais da mesa, Walter, tem, por exemplo, um cara da Empíricos, tem um advogado, tem um contador, tem, de repente, um conselheiro seu. Essa é a tua equipe consultiva, tá? Que vai te inundar de informação para você tomar uma decisão.
Qual que é o meu papel? O papel de um verdadeiro planejador é estar do mesmo lado da mesa. Escutando o que todo mundo está falando, depois eles vão sair dessa mesa de conselho, que é o teu conselho, e a gente vai trocar uma figurinha. Hey, de tudo que a gente ouviu, do produto que foi oferecido, o que efetivamente vai servir para a melhor versão do que a gente quer se tornar? O que efetivamente vai servir para a gente sair de onde a gente está naquela imagem do mapa e chegar onde a gente quer chegar, que é aquele ponto X, que justamente é o que eu quero fazer com a minha vida? Tá? Então, há uma ampla diferença, figura de linguagem. Banco e XP são farmacêuticos, o remédio é importante, tá? Mas eu, por exemplo, se minha esposa, a mulher que eu mais amo no mundo, minhas filhas, as segundas mulheres que eu mais amo no mundo, estiverem doentes, primeiro eu vou para o médico. Eu não vou me aconselhar com o farmacêutico. Depois o médico me leva para ele, mas aí no meu contexto e não no pretexto dele. Essa é a diferença fundamental. Excelente, André. André, o Marcelo também te pede uma dica a partir de um exemplo fictício. Marcelo, não sei se eu vou perguntar direito, qualquer coisa você me corrige aqui nos comentários, tá bom? Falou o seguinte, tenho 100 mil reais para comprar ações. Qual seria uma boa prática para investir? Em um único dia, faço investimento dos 100 mil? Compro 10 mil dia sim, dia não? Compro 10 mil por semana? Qual é a boa prática que você recomenda, André? Pergunta muito boa. Eu acho que a mesma dinâmica que vocês já devem ter ouvido para, por exemplo, a compra do dólar. Né? Nesse caso aqui, nos exemplos do Marcelo, eu iria para a direção, acho que nem 10 mil por semana, talvez eu fatiaria isso aí, talvez umas 20 compras semanais de 5 mil. Para quê? Justamente no momento amplamente volátil e irracional que a gente está vivendo, a gente não faça toda uma aposta e essa aposta possa ser equivocada. Né? Ou seja, a gente não está falando muito no coronavírus, que o grande barato é a gente fazer o flat da curva, né? A gente tentar fazer essa diminuição dos picos. Né? Quando você, então, semanaliza ou fatia a sua compra de ativos voláteis, você também está diminuindo a amplitude dessa volatilidade no seu preço de aquisição. E isso acaba resultando em resultados muito melhores down the road. Além do mais, outro benefício disso, implicitamente você começa a criar o hábito de investir. O hábito precisa de repetição. Né? Eu vejo com as minhas filhas, por exemplo, o quanto eu preciso repetir algumas coisas, mas uma vez elas efetivamente entendendo, aquilo está no piloto automático. Né? Para concluir, Marcelo, eu não lembro, acho que você também não lembra, mas minha mãe me dizia que eu era um terror, por exemplo, para escovar os dentes. Né? E que ela tinha que insistir. Eu, como pai, não sei como é na sua casa, mas eu também preciso persistir para as minhas meninas. Hoje menos, principalmente com a de 7 anos. Né? Mas virou um hábito. Tá? Então, a repetição faz com que aquilo vire um hábito. Né? E para ficar na linguagem aqui, Marcelo, escovar o dente eu também aprendi que não adianta, tá? Você não escovar de segunda a sexta e daí no sábado escovar 14 vezes. Tá? Não adianta. Tem que fazer um pouquinho por dia. No que tange a investimento volátil, faça um pouquinho por semana. Bacana, excelente. Agora tem uma pergunta aqui do Alexandre Pandolfo, que deve ter trocado uma figurinha com o John. Ele pergunta o seguinte: você recomenda a venda de dólar hoje, aproveitando essa alta? Pandolfo deve estar com dólar sobrando aí, hein, Pandolfo? O objetivo é realizar ganho em curto prazo, postergando uma viagem ao exterior. Até porque hoje não tem muita opção de alternativa de viagem, né? E aí, qual que é a sua visão aí, André? Você sabia que a pergunta de dólar é a que mais deixa qualquer cara que acha que sabe qualquer coisa sobre dinheiro amplamente constrangido, né? Porque a grande realidade é que ninguém sabe, né? Eu não recomendaria vender. Eu fujo amplamente de movimentos especulativos. Eu acredito que se você vender hoje para uma viagem, talvez daqui a um ano e meio, talvez você vai ter você vai fazer uma arbitragem positiva, você vai se dar bem, tá? Mas eu não recomendo, porque eu paro de pressuposto.
aquele dinheiro já foi destinado para uma viagem e já comprou dólar, cara, celebra isso, já ganhou a vitória, né? Vamos ocupar agora com outras coisas que devem ser observadas também para a edificação do seu projeto de vida, né? Já tem esse dinheiro? Tá ótimo, né? Porque você pode sim especular, vender, trazer reais, e quando você for viajar, pode acontecer do dólar estar mais alto também. Então, o que você tem que fazer não é o que eu vou fazer com o dólar que eu tenho. A pergunta é, por que eu tenho o dólar que eu tenho? Muda a pergunta, reforma a resposta. Tá? Por que eu tenho o dólar que eu tenho? E se é para viagem e ela vai acontecer, conselho, tá? Eu não faria, eu não venderia. Uhum. E para compra do dólar, você recomenda ir comprando aos poucos? Como foi a indicação que você deu para o Marcelo? Eu acho que sim, se você já tem uma viagem, tem uma viagem já marcada. Esse exemplo é meio extremamente estranho nos dias de hoje, né? Tem uma viagem já marcada. Mas, digamos que tem uma viagem marcada, né? Que dólar eu vou pagar entre hoje e a minha viagem de novembro? Se você comprar um pouquinho, quinzenalmente, né? Também tem hora que operacionalmente é difícil comprar toda semana. Compre um pouquinho, faça uma estimativa do que você vai ter que levar em dólar e compre um pouquinho daqui até lá. Tá? Não é nenhuma ciência de foguete isso. Tá. André, parece que seu microfone está falhando um pouco, não sei qual é a razão. Será? Tá bom. Ó, o Henrique Belfort pergunta aqui: qual que é a sua visão dos impactos econômicos, dos impactos sobre o Covid a curto e médio prazo? Quais as precauções devemos tomar? Bom, impacto econômico... Qual é o impacto econômico do impacto por conta da Covid? Eu entendi. Isso no curto e médio prazo. Olha, acho que a primeira coisa, o juro baixo vem para ficar por um tempo, mas não para sempre. Então, qualquer projeto de vida que tenha sua maturação em décadas vai sofrer amplamente com a volatilidade também dessa política monetária. Não tenha dúvidas de que o juro vai ter que subir para, em algum momento, coibir a inflação, tá? Ou permitir que o governo financie de alguma forma toda essa vazão ou toda essa onda de liquidez que ele está promovendo, né? Eu acho que aqui no Brasil, a gente, se não bastasse a onda da Covid, e depois, imediatamente após a da crise econômica, a gente também tem uma instabilidade política que nada contribui para o que a gente está passando. Então, a grande verdade hoje, Henrique, do momento ou do ambiente econômico é que a única certeza que a gente tem é que tem um monte de incerteza. O que eu devo fazer com os meus investimentos e precauções? Como é que eu posso eventualmente me blindar? Só existe uma fórmula, tá? E essa fórmula efetivamente acontece, que é você fazer um balanceamento da sua carteira de investimentos entre ativos líquidos e ativos voláteis, tá? Isso efetivamente não é um negócio complexo de ser feito, tem muita literatura na internet sobre isso, para você buscar balanceamento de carteira entre liquidez e volatilidade. É uma conta que vai te permitir comprar liquidez barata e, se você seguir a teoria, vender liquidez na alta, mas não mais uma alta de acordo com o mercado, mas também de acordo com o teu projeto de vida, por consequência do teu planejamento financeiro. Também para não te deixar sem um norte minimamente estabelecido, estude como é que funcionam as tesouros IPCA+, no Tesouro Direto. Esses títulos são tremendos, e se você for simular, no simulador do Tesouro Direto, você pode mudar parâmetros. O grande risco de um investimento no longo prazo, Henrique, pessoal, são dois. Risco de crédito, você perder aquilo de acordo com quem tem que te pagar de volta. Eu acho que, se tratando de Brasil, Tesouro Direto, risco soberano é o menor deles. Não estou dizendo que é inexistente, não há risco inexistente, mas é o menor deles.
Outro risco, inflação. Inflação corrói dinheiro. O Tesouro IPCA te remunera acima da inflação. No Tesouro Direto, no simulador, alterando parâmetros, joga, por exemplo, uma inflação a 8%, mais do que o dobro do que está. Você vai ver que você vai ter ainda mais dinheiro ao redear, ao proteger o teu investimento de longo prazo numa Tesouro IPCA+. Esse tipo de informação você dificilmente vai receber de banco ou de corretora. Por quê? Pelo simples fato de que o Tesouro Direto é taxa zero. Ótima dica, André. Pessoal, infelizmente o nosso tempo está acabando. Vou colocar aqui uma última questão. Você, André, você tem dificuldade de convencer as pessoas a terem uma coerência entre o planejamento e a prática? Que isso é um desafio constante, né? Sim, por isso que a mudança de hábito é um processo e não é um evento. Tá? Por isso que a gente, desde a fundação, por exemplo, da empresa e hoje das empresas, sempre observa como é que a gente pode acompanhar as pessoas num processo de mudança e não apenas apontar as pessoas para um processo de mudança. Né? O acompanhamento é mais relevante do que a direção, porque existe sim os relapsos, existe... O processo de mudança não é uma linha reta, muitas vezes é uma espiral. Você vai voltando e você vai voltando. Agora, acompanhado de alguém, isso se torna muito mais fácil. Né? Com certeza. Então, basicamente, essa é a luta ou a distinção entre teoria e prática. Como é que você aproxima a teoria da prática? Tendo um acompanhamento. Isso eu aprendi, eu tive aula com um cara chamado William Moody, eu fiz os cursinhos lá nos Estados Unidos, e ele tem a figura do balcony guy, que ele chama, o cara do balcão. Né? Principalmente no que tange a um casamento, né, marido e mulher, é importante, às vezes, ter uma terceira pessoa também no contexto da família, porque geralmente conversas de dinheiro apontam para quem está certo, quem está errado, e o casal esquece de conversar acerca do que é certo e o que é errado. E a conversa diverge. Esse cara do balcão faz com que a conversa seja mais convergente. E a convergência faz com que a teoria e a prática se aproximem. Não, muito bacana. Pessoal, infelizmente a gente vai ter que encerrar aqui as perguntas. Eu, particularmente, aprendi muito hoje, tanto com o André como com vocês que estão aqui assistindo e interagindo com a gente. Então, só posso agradecer aí a participação de todos vocês. Né? Então, fim de semana está chegando, hoje é sexta-feira, vamos nos encher de boas energias, vai ter o Dia das Mães aqui, acho que vai ser um evento, uma data diferente aí para todos nós, né? A gente vai ter que passar aqui e homenagear essa pessoa mais do que especial e única de uma forma criativa. Para finalizar, eu agradeço mais uma vez a todos vocês que estão só fortalecendo essa corrente do bem, que é o Todos pela Construção. Né? Relembrando, é um movimento onde a gente propõe a disponibilizar 100 conteúdos de 60 minutos na forma online e gratuita. Participe aí dos nossos cursos, a gente está na metade, tem mais 50 aí pela frente. Uau. É uma iniciativa da Et Soluções, Construliga, ABCP, SNIC e Sebrae. Então, antes de finalizar de vez, agradeço mais uma vez você, André, por compartilhar aqui seu tempo, seu conhecimento conosco. E aí dá uma palavrinha final para a gente aí, André. Olha, a gratidão é toda minha. Eu imagino o desafio que o setor esteja passando. Não são momentos fáceis, mas eu reflito o seguinte: talvez a gente não vai ter uma outra oportunidade na nossa geração para, por exemplo, ficar 2, 3 meses nuclearmente em casa com a nossa família e aproveitando esse tempo para refletir. Qual é a melhor versão da nossa família? Qual é a digital da nossa família? Como é que a gente efetivamente quer poder ser lembrado? Que legado a gente constrói para os nossos filhos e não só que herança a gente deixa para os nossos filhos?
Isso vai amplamente na direção de qual é esse projeto de vida que a gente quer desenhar, né? Então, eu fielmente acredito que, e aqui eu sinto um pouco, né, ter que ficar no clichê, mas que a gente faça disso uma oportunidade. Pessoal, eu não quero ser reducionista ao ponto de não estar sensível ao desafio que muitos enfrentamos. A gente aqui também enfrenta desafio, está todo mundo junto nessa, né? Mas aproveite esse tempo para fazer mais perguntas do porquê e não se encharcar tanto com barulhos do como. Ok? Por quê? Por quê? Por quê? Eu acho que esse é o tom de agradecimento, principalmente, e de até logo que eu gostaria de deixar aqui com vocês. Tá certo, pessoal. Obrigada aí. Boas reflexões para a gente no fim de semana, hein? Obrigada, pessoal. Obrigada, André. Imagina, gratidão é toda minha. Obrigado, turma. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal.